Palavra de vida eterna, hoje domingo, dia do Senhor, é o terceiro domingo da Páscoa. A palavra de Deus hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante de 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles e, quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu, distribuía, e nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Uma experiência que esses 2 discípulos fizeram, tanto da palavra quanto da Eucaristia. Quando nós participamos da Santa Missa, nós vamos perceber que nós nos alimentamos de 2 mesas. No primeiro momento, toda a atenção é voltada para a mesa da palavra, que tem o nome de ambão. Ali é proclamada a palavra de Deus, nós ouvimos, levamos o nosso coração e transformamos em vida. O nosso alimento é o guia para a nossa vida, nos ajuda, nos direciona e nos faz cada vez mais firmes na fé. E num outro momento, a atenção ela se volta para o altar. E ali nós participamos do grande banquete, nós nos alimentamos da Eucaristia, essa presença viva de Jesus. Então muitas vezes nós estamos como que cegos e a palavra de Deus vem, essa presença viva de Jesus na Eucaristia vem para nos fazer com que os nossos olhos se abram, para despertar essa inteligência, essa sabedoria de Deus. Possamos então fazer essa experiência intensa da palavra e fazer a mesma experiência que estes 2 fizeram. No caminho, o coração arder, um coração ardente, quando nós nos aproximamos de Deus, quando Deus percebemos e sentimos Deus caminhando conosco. E reconhecer Jesus, principalmente na fração do pão. Quando o pão se parte, Jesus desaparece e ali nós temos Jesus partilhado. A partilha é Jesus que se torna alimento, E aí então depois o fruto da palavra, o fruto da Eucaristia, que é quando a missa termina
eu saio da igreja e aí eu tenho essa missão, não é? De partilhar, de levar a comunhão, de ser presença viva na vida de quem Deus for colocando no caminho. Não perca a oportunidade de fazer a experiência de Jesus. Esse coração seu coração possa também arder, um coração ardente diante da palavra de Deus, diante da Eucaristia. Que Deus abençoe este domingo, abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.